Queridos, parece incrível, mas novamente estamos às vésperas do Natal. As últimas semanas que antecedem o Natal. O irmão Marcos já disse que estamos no período do Advento. Esse tempo todo de dezembro, antes da chegada do Natal, nós chamamos Advento, que significa vinda, chegada, uma vinda muito especial, uma chegada muito especial de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio com uma missão muito especial neste mundo, para trazer a mensagem do amor de Deus aos corações, para pregar o arrependimento, para chamar os homens para o caminho único e verdadeiro para Deus, que é Jesus. Ele disse, uma das crianças mencionou aqui hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só conhece a Deus verdadeiramente quem entrega a sua vida a Jesus, quem o recebe como Salvador, como aquele que morreu na cruz em sacrifício por nós. E como é Natal e é uma festa tão linda, em que muitos e muitos comemoram, as nações pelo mundo afora estão já se preparando para essa festa, nós pensamos que esse tempo do advento, da proximidade da chegada dessa comemoração, é um momento bem oportuno para a gente refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Será que todo mundo sabe a real história do Natal? Por que houve Natal? Por que comemoramos o Natal? Às vezes a gente vê na televisão, em jornais, repórteres mais próximos ao dia do Natal, é comum fazerem isso. Chega assim numa praça pública, num shopping: o que é o Natal para você? E aí a gente ouve criança, adulto, velhinho, as coisas mais absurdas possíveis a respeito do Natal. A ponto de, às vezes, encontrar pessoas que dizem: não sei o que é Natal. Todo mundo faz festa, faz barulho, dá presente, eu não sei o que é Natal. Isso acontece muito, e eu estou para dizer que a maioria das pessoas não sabem contar a verdadeira história do Natal. Então Deus tocou no nosso coração, e nesta noite nós trazemos uma palavra para você, de esperança, de amor, de alegria, de paz, contando a verdade, falando sobre a verdade do Natal. Esse é o nosso tema nesta noite, a verdade do Natal. E para falarmos sobre a verdade do Natal, precisamos contar um pouco dessa história. E eu desejo que você não se canse de ouvi-la, não se distraia, não fique pensando em outras coisas, porque pode ser que você ouça aqui coisas preciosas que você nunca ouviu e que será com certeza bênção para a sua vida. Então eu gostaria de falar sobre os personagens principais dessa história. E eu vou começar falando de Isabel. Isabel, ela era filha e esposa de sacerdote do povo de Israel há muitos e muitos anos atrás. E ela era das filhas de Arão, casada com um sacerdote também. Zacarias era o nome do seu esposo. Era uma mulher justa, vivia sempre orando a Deus, vivia sempre no templo com seu marido, sacerdote, já vinha de uma linhagem sacerdotal, que seu pai também era um sacerdote. Mas a Isabel carregava uma grande tristeza no coração. Por quê? Ela era de uma linhagem sacerdotal, filha de sacerdote, mulher de sacerdote, preenchia os requisitos para ser mãe de um sacerdote, que era a maior autoridade da época religiosa. A maior autoridade religiosa da época era do sacerdote, e era ele que conduzia o povo em todas as áreas da vida. E a Isabel tinha essa grande tristeza, ela era estéril. Acompanhe comigo tudo que eu for dizendo, eu vou trazer o texto bíblico para você saber que essa história está registrada na palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, é um dos evangelhos que conta a história do Natal.
Lucas 1, versículos 5, 6 e 7. Acompanhem na tela comigo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então Isabel, além de estéril, era também idosa. Essa era Isabel. Tinha tudo para ser mãe de sumo sacerdote, o posto mais alto de autoridade religiosa em Israel. E o sacerdote tinha de ser da tribo de Levi. E o sumo sacerdote, além de ser da tribo de Levi, tinha de ser da família de Arão. E Isabel era dessa família. Ela preenchia esses requisitos, mas era estéril. A segunda personagem dessa maravilhosa história, Zacarias, sacerdote, um homem com esperança, orou durante décadas, muitos e muitos anos, para que sua mulher tivesse um filho. E quando tudo parecia impossível, Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou o grande milagre. Vejam Lucas 13 a 15, contando essa história. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Que coisa linda! Imaginou? Saber que um filho gerado antes de nascer já seria cheio do Espírito Santo. Assim seria na vida de Isabel, Zacarias, na vida do filho que Deus estava concedendo a eles, mesmo na velhice. O versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Essa era a promessa acerca do filho de Isabel e Zacarias. Que esperança extraordinária daquele sacerdote Zacarias, quando tudo dizia o contrário. Minha mulher é estéril, eu já sou idoso, minha mulher também creu e orou contra a esperança. Não havia esperança humana para que isso acontecesse, mas ele creu e orou a Deus pedindo um filho. Meu irmão e minha irmã, não perca a esperança daquilo que você deseja receber do Senhor. Essa é uma das coisas impressionantes do Natal, porque quando a gente toma conhecimento da história e vê as profecias se cumprindo, a gente pode ter esperança de que todas as promessas do Senhor contidas na palavra, que são para nós também, elas têm o sim do Senhor de que se realizarão nas nossas vidas. Não perca a esperança em nada que você deseje diante de Deus. Amém? Shalom. Glória a Deus. Espere sem duvidar. Zacarias ficou um tanto confuso com a declaração do anjo e pediu um sinal para ter certeza da promessa. Interessante, né? Ser humano é ser humano, sempre. Lá no passado, hoje, amanhã. Crê, mas não crê. Confia, mas não confia. Espera, mas não espera. O Zacarias orou tanto tempo pedindo a Deus que sua mulher tivesse um filho. Ele recebeu a visita de um anjo dizendo que Deus concederia e ainda ficou confuso com a revelação do anjo.
Ah, não, se fosse eu, não iria duvidar assim como Zacarias. Será que não? A nossa natureza, infelizmente, tem estas posturas muitas vezes, mas a gente precisa melhorar nisso. Porque quando Deus promete, Ele promete e cumpre. Ele não é homem para que minta. Amém? Então, ele pediu um sinal, Deus deu um sinal a ele através do próprio anjo. Muita gente gosta de pedir sinais a Deus. Observe o que aconteceu com Zacarias. Olha só o sinal que ele recebeu. Lucas 1, de 18 a 20. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não falarás, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Que sinal, hein? Bom, você não acreditou, então você vai ficar mudinho. Não vai poder falar até que essa criança nasça. Esse é o sinal de que o que eu falei que vai acontecer, acontecerá. E foi assim. Até que João Batista não nasceu, Zacarias não pôde falar. Estava impedido de falar, porque este foi o sinal que Deus deu a ele de que a promessa se cumpriria. João Batista, mais uma personagem importante dessa história, terceira personagem. O milagre na vida de Isabel aconteceu e foi com um propósito muito claro. João Batista seria o sumo sacerdote por legalidade, por direito, se as regras tivessem sido cumpridas. Ele preenchia os requisitos. Ele era da tribo de Levi e descendente da família de Arão, que eram as exigências para alguém ser um sumo sacerdote. Além do que, era digno, porque nascera da intervenção divina de Deus sobre a sua mãe, que era estéril e foi fertilizada pelo poder de Deus para engravidar. Acontecia que o sumo sacerdote daquela época estava absolutamente corrompido. Não era dessa linhagem. E como é bom e importante a gente conhecer a história para entender a razão das coisas. Porque na palavra tudo se explica, nada é plena narração, sem sentido, com controvérsia. Não, tudo se explica. Os romanos, percebendo que para controlar o povo de Israel teria de ser através do sacerdote, tomaram para si esse poder. Então, em suas mãos estavam os sacerdotes, que dominavam o povo, mas não tinha nada a ver com linhagem sacerdotal. Eles desprezaram todas essas regras e começaram a colocar quem eles queriam. E isso às vezes faz a gente pensar, né, na política de um país, quanta coisa fora da Constituição acontecendo, quantas falcatruas, quanta ingerência, porque existe um norte a ser cumprido, mas os homens alteram a história, interrompem a história, deturpam a história, mas Deus está sobre todas essas coisas. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos Ele é o dono da história. Glória a Deus. Então, começaram a colocar quem eles queriam. O primeiro deles foi Anás. Se você quiser conhecer toda essa história, você pode ler Lucas de 1 a 3, conta tudo isso que nós estamos rapidamente mencionando. Ele era um político esperto, populista. E Anás fez um acordo com os romanos e foi sacerdote por 15 anos. Depois, seus 5 filhos
foram sumo sacerdote. Quando não tinha mais filho para colocar, ele colocou Caifás, genro dele. E assim ele foi dominando por 30 anos o sacerdócio em Israel. Então houve uma subversão do templo. Não tinha nada a ver com os propósitos de Deus no estabelecimento da sequência e da escolha de um sacerdote. Mas o que Deus fez? Veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. Porque pela vontade de Deus e pelas exigências da escolha de um sacerdote, João Batista é que tinha todos os requisitos para sê-lo. Veja lá Lucas 3, de 2 a 3. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Veio como profeta para anunciar quem era o Messias e como sumo sacerdote para indicar a vinda do Messias Jesus Cristo. Só o sumo sacerdote da linhagem sacerdotal poderia fazer isso. E então ele saiu pregando o reino de Deus no deserto. E muitos se converteram. Muitos se converteram. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, muitos se converteram já pela pregação de João Batista. Pelo que vocês ouviram, vocês observaram o desvio que a história teve, que a história sofreu por causa de atitudes humanas? Tiraram o sacerdócio das mãos daqueles que tinham direito a isso. Mas isso não impediu o propósito de redenção da humanidade que se cumprisse. E eu queria fazer um parêntese aqui. Quantos desvios na história da nossa vida, por conta de situações que fogem do nosso controle. E às vezes a gente pensa, meu Deus, não era para ser assim. Não era esse o teu propósito, não era esse o meu desejo. Senhor, e agora? Mas você precisa se lembrar que você tem um Deus. Você tem um Senhor que domina sobre toda a história. E ainda que pareça que estes desvios nunca mais vão permitir que você volte para aquela realização que você espera acontecer, Deus a qualquer momento pode se manifestar na sua vida. Amém, igreja? Essa deve ser sempre a nossa esperança. A pregação de João Batista era tão forte, tão contundente e transformadora, que muitos que já conheciam as profecias, desde o profeta Isaías, achavam que ele já era o Jesus Cristo, ele era o Messias. Mas ele, muito honesto na sua missão e no seu chamado, disse qual era o seu papel e qual seria o de Jesus. Lucas 3,16, João disse a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa linda a integridade de João Batista. Ele poderia se envaidecer com aquilo que o povo pensava que ele era e falar: peraí, vou pegar essas honras para mim. Né? Eles estão achando que eu sou Jesus, a minha palavra está tocando os corações, é para mim, vou tomar esse lugar para mim. Mas não, ele era realmente um representante do Senhor, o precursor de Jesus Cristo, e ele realizou o seu papel simplesmente de anunciar
a vinda do Messias. Que menino especial foi esse que Deus deu a Isabel e Zacarias? A quarta personagem, Maria, serva do Senhor. Maria era da família de Simeão, da tribo de Levi. Diz o texto que ela era agraciada, a mãe do Salvador. Que mulher honrada, Maria. Aos 6 meses de gravidez de Isabel, que era sua prima, Maria recebeu o mesmo anjo que falou com Zacarias, o anjo Gabriel, que trouxe a promessa sobre Jesus. É claro que ela levou um susto, ela era noiva de José. E é claro que ela se assustou com esse anúncio. Como ela explicaria isso para o seu noivo? Portanto, se alguém lhe perguntar: essa história de Natal, é isso mesmo? Será que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Quem disse que ele nasceu nessa época? Na verdade, a gente não pode mesmo afirmar isso, que Jesus tenha nascido 25 de dezembro. Mas você pode afirmar com certeza 2 coisas. Jesus nasceu quando? 6 meses depois de João Batista. Então é só descobrir quando que o João Batista nasceu. Daí você calcula 6 meses e diga: Jesus nasceu nessa data. Interessante, nós contamos a história do Natal, então, não a partir de Jesus, mas a partir daquele que Deus levantou para ser o precursor, aquele que anunciaria a chegada de Jesus. Para não chegar assim de surpresa, não é? Então, quando Jesus nasceu, todos já sabiam, por anúncio de João Batista, que o Messias haveria de vir. Primeiro ele preparou o sumo sacerdote para depois trazer o rei. Mas interessante, Deus usou pessoas comuns para realizar essa história. A gente às vezes fica achando que eram todos sobrenaturais. Não, eram seres humanos normais, como nós, porém separados por Deus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus para realizar o seu papel na história da vinda de Jesus. A quinta personagem, José. Muito importante também na sequência dessa história. Haviam profecias de que o Messias traria a paz sobre o trono de Davi e procederia da tribo de Judá. Alguém poderia dizer: e contradição. Contradição, olha aí. Maria era da tribo de Levi. E a profecia diz que o Messias viria do trono de Davi, procedendo da tribo de Judá. Não estou entendendo. Mas tudo se explica na palavra de Deus. Leiam comigo, acompanhem comigo esses 2 textos. Uma profecia dada lá em Gênesis e uma confirmação em Hebreus. Pode mudar a tela. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis, primeiro livro dos princípios de todas as coisas. E Hebreus confirma esta palavra, pois é evidente, Hebreus já é Novo Testamento, bem depois do que foi escrito lá em Gênesis. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Judá foi estabelecido para ser antepassado da linhagem dos reis de Israel. E quando fala em bastão, o bastão tem o sentido de comando. Então o texto está dizendo: o comando estará nas mãos dele. Jesus, aquele que veio para ser o rei. E quando o anjo falou com Maria, ele já sabia que poderia contar com José, porque José é que era da linhagem de Davi. Ele é que era da linhagem de Davi.
da tribo de Judá. Então, a partir do momento que José aceitou que a sua noiva teria um filho que não era dele, mas por obra do Espírito Santo, Jesus, quando ele aceitou ser o pai humano de Jesus, não de sangue nem de carne, ele estava simplesmente sendo o veículo para o cumprimento da promessa de que Jesus viria da tribo de Judá. Glória a Deus, porque tudo se explica na palavra do Senhor. Isaías 9:7 já havia também prenunciado que Jesus viria da tribo de Judá e seria sequência do trono de Davi. Acompanhe comigo. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele está falando sobre Jesus. E Lucas 2:4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Irmãos, entenderam essa questão da origem de cada tribo? E eu fiquei pensando, Jesus foi chamado de profeta, sacerdote e rei. Foi sacerdote da linhagem de Levi, por causa de sua mãe, Maria. Foi e é o rei, por causa da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Glória a Deus, porque tudo se explica, nada é por acaso, e a gente vê que essa história foi planejada por Deus e se cumpriu para ser bênção, para ser salvação na nossa vida. Deus pôde contar com um homem obediente e resignado chamado José, que amparou Jesus como sendo o seu pai, adotou-o como seu primogênito, deu-lhe o nome de filho de Davi, da tribo de Judá, como era o costume da época, quando alguém se apresentava em Israel. Aleluia, glória a Deus por estas confirmações. Os planos de Deus são perfeitos, amém, shalom, glória a Deus. Tudo se encaixa, tudo se explica, nada é improvisado, tudo planejado, tudo se encaixando, tudo dando certo. Isso nos enche de esperança. Nós podemos ter certeza que os propósitos de Deus para a nossa vida também são perfeitos, tanto quanto foi na vida de homens e mulheres ao longo de toda a história da redenção. Basta crer, obedecer e esperar. Essa palavra de hoje não é uma aula de história para você, meu querido irmão e irmã. É só para você se firmar ainda mais e entender ainda mais os propósitos de Deus para a sua vida. E quero encerrar com a sexta personagem dessa história. O maior de todos, Jesus, o grande mestre, o Rei Altíssimo, Emanuel, a luz do mundo, como diz a palavra. Seu nascimento foi predito por Isaías 700 anos antes dele nascer. Observe o que Isaías escreveu acerca de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sem Jesus é como se a gente estivesse em trevas. Quando recebemos a Cristo na nossa vida, uma luz especial vem sobre nós. E nós começamos a ver o mundo e a nossa vida com outro entendimento, com clareza, porque a luz de Cristo faz isso nas nossas vidas. Que maravilha! Deus nos deu Jesus e usou pessoas para trazê-lo até nós. Pensa agora quem Deus usou
para levar você até Jesus, para levar você a crer neste Salvador. Cada um pense nisso. Quem foi o responsável por você ter encontrado Jesus e que alegria foi e tem sido na sua vida? Através destas pessoas, Deus realizou o seu grande propósito, por causa da oração e esperança de um Zacarias, por causa da integridade de Isabel, por causa da consagração de João Batista, que desde menino viveu nos desertos preparando-se para anunciar o Messias. O Natal aconteceu através da ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria e através da obediência de José e, finalmente, pela resignação de Jesus Cristo ter aceitado vir a esse mundo, sofrer o que sofreu, sendo que Ele é o próprio Deus, por mim e por você, morrendo em morte de cruz, de sacrifício, para nos dar a condição de termos alguém que nos represente diante de Deus. É linda e maravilhosa essa história do Natal? Sim ou não? Amém, igreja? Glória a Deus. É Natal, então, não só em 25 de dezembro. Cada vez que Jesus nasce num coração, que alguém abre o coração e diga: Jesus, eu te recebo, vem fazer parte da minha vida, vem ser meu Senhor. Cada vez que isso acontece na vida de alguém, é Natal. É Natal todos os dias, porque todos os dias, glória a Deus, há pessoas se entregando e se dedicando a Jesus Cristo e se entregando ao seu serviço. Ele me convida, Ele convida você para participar da história que Ele quer fazer e construir, comigo, com você e através de nós. Eu fico pensando, alguns dos que estão aqui hoje não estavam o ano passado. Foram ganhos para Jesus através de alguém que se importou com Ele, através de alguém que orou, através de alguém que indicou o caminho, através de alguém que contou a história da redenção. Pela graça que o Senhor nos concede, eu quero proclamar, Shalom, que no próximo Natal teremos aqui gente que ainda nem chegou no nosso meio. Glória a Deus. Vai depender de cada um de nós, da nossa disposição de anunciar, de falar dessa maravilhosa presença na nossa vida. Jesus, o Filho de Deus. É Natal. Hoje, amanhã, foi ontem, todos os dias, porque todos os dias sabemos que vidas se abrem para o nascimento de Jesus no coração. Amém? Eu quero terminar fazendo um desafio a você agora, para que ofereça-se a Deus para ser instrumento de salvação na vida de alguém. Deste Natal para o próximo Natal. Você ouviu uma palavra que não é minha, que é palavra de Deus, e você precisa dar uma resposta a tudo isso que você ouviu. Então agora eu quero convidar você para esse tempo de oração, de conversa com o Senhor. E diga para Ele, o que você vai fazer diante disso que você ouviu? Obrigado, Senhor, pela palavra pastora nesta noite, nos trazendo os fatos relevantes do Natal, do significado do Natal, aquilo que fala ao nosso coração através do nascimento de Jesus. Quando Deus determinou que o Filho viesse ao mundo, foi o maior presente que um dia
nós já pudemos receber. Jesus veio, viveu entre nós, nos ensinou a viver e temos aprendido de Jesus o verdadeiro amor, o verdadeiro espírito do Natal. Obrigado, Pai, pelo presente, que possamos celebrar este Natal, lembrando do aniversariante que é Jesus Cristo, e agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo grande amor do Senhor para conosco, que se importou conosco e nos deu este presente maravilhoso, entregando o seu próprio Filho, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, nós oramos e agradecemos, suplicamos essa bênção e oramos com fé, no nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.